Olá, eu gostaria de dar boa tarde para vocês. E o meu grupo vai falar sobre a traqueobronquite em espécie bovina. E também, como a gente não encontrou tanta informação sobre esse assunto, a gente adicionou algumas informações sobre pneumonia. Como introdução, eu gostaria de dizer para vocês que o Brasil tem um rebanho de aproximadamente 214 milhões de cabeças. E a produção anual de carne do Brasil é a segunda maior produção do mundo, perdendo apenas para a Índia. As doenças respiratórias são as principais causas de morte dos rebanhos bovinos, sejam eles jovens ou adultos. A etiologia, a causa da traqueobronquite, pode ocorrer após uma infecção respiratória, como por exemplo gripe, rinite ou sinusite, ou até uma alergia. Também péssimas condições ambientais e pode ser a partir de vírus, bactéria ou fungo. Apresentação clínica. No trato respiratório, provavelmente se constitui na principal via de penetração de vírus por causa de sua grande superfície e grande quantidade de patógenos potencialmente presentes no ar inspirado. Para a maioria dos animais, a principal porta de entrada e sítio de infecção é o trato respiratório, consequentemente, colonização das vias aéreas superiores e pulmões. Bom, em relação à fisiologia, eu não vou me aprofundar muito, por conta que eu não vou ter tempo para explicar e também porque não é o foco da apresentação. Mas o que eu gostaria de dizer é que o pulmão é nele que acontece as trocas gasosas que fazem com que ocorra a respiração de todas as células que compõem os tecidos. Bom, aqui nessa imagem tem um pulmão com traqueobronquite. E nela você pode observar que a traqueia e os brônquios principais estão com mucosa recoberta por material amarelado, caseoso, por vezes com pequenas áreas de aspecto algodoado e acinzentado. Alterações patológicas que ocorrem em um animal enfermo. Você pode observar produção de exceptação, falta de ar, letargia, anorexia, sons anormais das vias respiratórias, desidratação, dificuldade em se manter em estação e também extremidades frias e temperatura retal de 37 graus. Aqui é uma imagem de um exame histopatológico. Nela você pode observar que a traqueia está com necrose da mucosa e grande quantidade de ínfulas fúngicas septadas, que é aqui a cabecinha da seta. Aqui. E também conídeos e vesícula aspergiliar característicos de Aspergillus sp, que é essa seta aqui, vou mostrando. Agora a introdução à pneumonia. A pneumonia é uma doença infecciosa que ocorre com mais frequência em bovinos jovens e em animais confinados em grupos, associada aos modernos sistemas de manejo intensivo de rebanho de corte e leite. Etiologia da pneumonia, o que pode causar. Pode ser causada por bactérias, fungos, vírus, parasitas e também por condições climáticas. Alterações patológicas que ocorrem em um animal enfermo. Você pode observar dispneia, taquipneia, pescoço estendido com a cabeça baixa e também dilatação ritmada das narinas. Aqui é uma imagem de um exame histopatológico de um animal com pneumonia. Na imagem C, você pode observar que o pulmão está com edema, enfisema e infiltração inflamatória discreta no interstício. E na figura ao lado, a D, você pode observar que o pulmão está com presença de membranas hialinas e hiperplasia de pneumócitos tipo 2. Essas foram algumas das referências que a gente usou para montar esse trabalho. Bom, é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom dia. Nosso trabalho tem como tema a dirofilariose. O que é a dirofilariose e como ocorre a sua transmissão? Uma doença parasitária transmitida pelo mosquito Culicídios, e ela é transmitida através da picada. As espécies mais relevantes da dirofilária
a nível mundial são Dirofilaria immitis e D. ripens. Epidemiologia. A doença é encontrada principalmente nas regiões quentes e úmidas, com condições favoráveis para o desenvolvimento da larva. Seu hospedeiro definitivo são os cães domésticos e candeios silvestres, atingindo raramente gatos e humanos. Com o aumento de casos, ocorrem dificuldades no tratamento. A prevalência é superior em animais com idades de 3 e 15 anos de idade. Etiologia. Conhecida popularmente como verme do coração. Em várias regiões, ela é conhecida por seu aspecto espaguete devido ao acúmulo de vermes. O parasita se aloja no coração e nas artérias pulmonares. Ele é responsável por diversas patologias. O número de vermes, seu comprimento e o tempo que o hospedeiro está com a infecção definirá a gravidade da doença. Os machos podem chegar até 20 cm de comprimento e as fêmeas de 25 a 31 cm. Enquanto os machos têm uma cauda em espiral, as fêmeas têm a cauda arredondada. O ciclo biológico. O ciclo da larva é dividido em 5 fases. A primeira fase, o mosquito ingere a microfilária, larva do estágio L1, que está presente na circulação sanguínea de um animal infectado. Dentro dele, as larvas vão se desenvolver. A L1 evolui para L2 e, em seguida, entra no estágio infeccioso L3, dentro do mosquito, em um período de aproximadamente 2 semanas e meia. A L3 migra para um hospedeiro definitivo por via subcutânea, quando o mosquito se alimenta desse animal, transformando-se no estágio L4 em 9 a 12 dias e em seguida entrando no estágio L5 final, em 2 a 3 meses após a infecção. Patogenia. A dirofilariose apresenta 2 fases ditas decisivas. A primeira surge de 3 a 6 meses após o parasita ser contraído com a liberação de fatores tóxicos, e com o desencadeamento dos mecanismos imunitários, temos alterações na vasculatura pulmonar. Na segunda fase, ocorre a morte de nematóides adultos. A origem dos nematóides vem dos tromboembolismos pulmonares e dos infartos que podem ser fatais. O tratamento com adulticidas deixam as coisas mais graves, visto que pode haver uma grande quantidade de morte dos parasitas adultos, o que compromete o fluxo de sangue nos pulmões. Tratamento. A tiacertaçamida inativa a maior parte dos parasitas machos e algumas fêmeas, mas possui fraca eficácia contra parasitas imaturos e fêmeas jovens. Para cães, o dicloridrato de melasmina é a única droga aprovada pelo FDA e tem demonstrado maior efetividade e segurança referente às demais drogas disponíveis. Pode ser indicado em infecções leves e moderadas, na dose de 2,5 mg por quilo, sendo 2 doses com intervalo de 24 horas para animais com a doença em estágio grave e alta carga parasitária. Prevenção. Há uma variedade de opções para a prevenção da infecção nos cães, incluindo tabletes e goma à base de oxime, milbemicina e ivermectina. As principais drogas preventivas utilizadas nos cães são a dietilcarbamazina e a lactona macrocíclica. Agradecemos a todos a atenção e a oportunidade.
Boa tarde, me chamo Estel Nório dos Santos, aluna de Medicina Veterinária da Universidade IFAM. Durante essa apresentação, irei abordar sobre as parasitoses intestinais na espécie equina. Os parasitas intestinais podem causar grandes males à saúde e bem-estar dos equinos. Eles também trazem grandes perdas econômicas nas atividades esportivas de reprodução. Os danos causados vão desde as lesões dos órgãos digestivos até distúrbios nos processos enzimáticos e hormonais. Entre os danos pode ocorrer perda de peso, cólica, diarreia, anemia, crescimento lento e, em casos mais graves, a morte. A maioria dos parasitas estão presentes nas pastagens. Como os equinos são animais herbívoros e monogástricos, essa é a principal fonte de alimentação deles. Para entender melhor sobre as parasitoses intestinais, precisamos primeiro conhecer o aparelho digestivo dos equinos. Os equinos ficam até 70% do dia em pastejo, sendo assim possuem grande habilidade de seleção de alimento. Esses animais possuem estômago simples e capacidade restrita, por isso se alimentam com pequenas e várias refeições ao longo do dia. O canal alimentar se inicia na boca, onde começa o processo de digestão. Em seguida, o palato mole e a faringe coordenam a passagem dos alimentos para o esôfago. O esôfago é um tubo muscular onde o alimento atravessa até entrar no estômago. Comparado às outras espécies, o estômago do equino é considerado relativamente pequeno e em formato de um feijão. Em seguida, temos o intestino delgado, contendo sua principal função a absorção dos nutrientes. No intestino grosso, há micro-organismos que realizam a fermentação dos nutrientes e das fibras, que não foram absorvidas no intestino delgado. Ele é dividido em seco, cólon e reto. O reto é a parte terminal do intestino, o seco e o cólon é o local da digestão das fibras e, além disso, se liga ao ânus, que é a parte terminal do canal. Há diversos tipos de parasitas intestinais, mas os três principais são Gasterophilus, Estrógenos equinos e Parácaris equinum. Os Gasterophilus é uma mosca com aproximadamente 1 a 2 cm de comprimento. O seu corpo é robusto por cerdas amareladas e espinhos, muito semelhantes a uma abelha. Eles possuem grandes ganchos orais no formato de uma foice. As fêmeas põem os ovos conhecidos como os ovos negros em voos rápidos que são aderidos nos pelos. Os ovos eclodem espontaneamente entre 5 a 6 dias. As larvas avançam em direção à boca, passando entre os lábios. O Estrógenos equinos é uma espécie considerada grande. São parasitas comuns em equinos, tendo sua coloração cinza escuro ou castanho avermelhado. São vermes causadores de sérios danos na mucosa intestinal. Irritam as paredes do intestino delgado e se fixam nas artérias para ingerir sangue dos capilares. Os adultos localizam-se na mucosa do seco. As larvas podem ser encontradas no fígado, pâncreas, pulmão e tecido conjuntivo. O comprimento deles varia entre machos e fêmeas. Sua cápsula bucal tem um formato oval e é bem desenvolvida. Os ovos são eliminados nas fezes e há desenvolvimento para o terceiro estágio larval em aproximadamente 2 semanas. O ovo de Pacaras equinum é quase esférico e de cor esbranquiçado, e bastante grande. Os adultos têm uma simples abertura bucal cercada por 3 grandes lábios, e no macho a cauda tem pequenas asas caudais. Onde e quando ocorrem as mudas larvais desses parasitas não é sabido ao certo. Porém, os estudos indicam que a mudança do estágio larval 2 a 3 acontece entre a mucosa intestinal e o fígado. As outras 2 mudas acontecem no intestino delgado. O ciclo biológico desses parasitas é bastante parecido. Alguns botam seus ovos no pelo, outros no casco do animal e outros ficam na pastagem. Quando o animal vem para se alimentar ou lambe a pelagem ou o casco, as larvas passam pelos lábios e entram no sistema digestório, até chegar no intestino delgado, intestino grosso ou estômago. Lá eles crescem e botam seus ovos para conseguirem se multiplicar. Esses ovos saem com as fezes do animal e eclodem, se transformando em novos parasitas para poder começar o ciclo novamente. Um bom exemplo disso é o caso de uma égua que, após alguns exames, foi descoberto que ela estava em um estado bem evoluído de parasitose, e sem uma conduta correta, poderia se ocorrer uma ruptura intestinal ou a morte. Ela apresentava taquicardia, cólicas, dor e sudorese intensa. Então foi necessário realizar uma laparotomia exploratória, e assim foi possível visualizar a obstrução da flexura pélvica por parasitas intestinais. Infelizmente, nesse caso, não houve sucesso de recuperação para a égua. Os médicos veterinários optaram por uma eutanásia. Concluindo, a parasitose intestinal equina é muito perigosa e infelizmente muito comum no Brasil. É dever dos proprietários cuidarem da alimentação e limpeza frequente desses animais, pois não se sabe quando essas parasitas
vão colocar seus ovos e, se não detectado nas fases iniciais, o animal pode acabar tendo o mesmo fim da égua apresentado no nosso caso clínico. De forma simplificada, a obesidade é o acúmulo excessivo de energia, em forma de gordura, armazenada como tecido adiposo, quando há maior ingestão do que gasto de calorias. Esse desequilíbrio pode afetar diversos sistemas do corpo. Apesar de ser considerada uma doença nutricional, existem outros fatores que podem contribuir para que ocorra a obesidade. Por estarem mais próximos aos seres humanos, animais como cães e gatos tiveram mudança significativa nos hábitos alimentares nas últimas décadas. Essa aproximação acarretou em alimentação mais frequente e oferecimento de petiscos e guloseimas que são altamente energéticos, podendo ocorrer uma superalimentação ou até a oferta de alimentos inadequados. Um animal obeso é aquele que tem 15% ou mais do seu peso ideal. Um dos métodos para detectar a obesidade pode ser de maneira visual ou através do tato, apalpando a região torácica, especialmente nas costelas. Em um animal de peso normal, será fácil sentir as costelas, pois há pouco tecido subcutâneo entre a pele e as costelas. Já em um animal obeso, será difícil sentir as costelas, já que existe acúmulo de gordura no tecido subcutâneo. O fígado exerce várias funções, como metabolizar carboidratos e proteínas, armazenar glicogênio, fazer síntese de algumas proteínas e atua como desintoxicante de substâncias potencialmente tóxicas, produz secreções como a bile, que irão ajudar na digestão, entre outras. Uma dessas alterações é a lipidose hepática felina, que é uma síndrome colestática que diminui ou interrompe o fluxo biliar, comum e potencialmente fatal, que afeta principalmente gatos domésticos em condições de obesidade. O quadro clínico desses animais acometidos é bastante característico. Um histórico de anorexia prolongada em um animal obeso, que revela desidratação, mau estado do pelo, tremores musculares, ataxia, incoordenação e etc. A perda de peso, que pode vir acompanhada de atrofia muscular, icterícia e hepatomegalia palpável, são sinais clínicos comuns no exame físico de animal acometido por essa patologia. Exames complementares são necessários para confirmar o diagnóstico, além de ser necessário determinar a causa primária responsável pelo desenvolvimento da síndrome. A abordagem terapêutica inicial exige alguma agressividade e tem como principal base o suporte nutricional, que tende a prolongar-se por diversas semanas. Qualquer coisa que interfira na síntese de lipoproteínas resultará em infiltração gordurosa no fígado. As causas podem ser inúmeras, como jejum prolongado e diabetes mellitus, que causam uma mobilização excessiva de lipídios associados a uma falha na produção de lipoproteínas. As hepatotoxinas produzem disfunção hepática por interferirem na síntese de apoproteínas requeridas para a formação de lipoproteínas. A deficiência de colina afeta a síntese dos fosfolipídios necessários para formar um complexo lipoproteico. A obesidade em pequenos animais como cães e gatos é uma patologia que vem aumentando do mesmo jeito que vem acontecendo com humanos, principalmente em países desenvolvidos e em desenvolvimento. O estilo de vida, incluindo o do tutor, a alimentação inadequada ou em excesso, faz com que cada vez mais animais, em especial os de estimação, acabem adquirindo sobrepeso, chegando até a obesidade. O acúmulo de gordura em tecidos e órgãos faz com que diversas patologias se desenvolvam. O fígado é um órgão muito afetado pelo excesso de peso, pois o consumo elevado de calorias que não é necessária para o organismo acaba se acumulando no órgão e na região abdominal. Esse acúmulo faz com que o fígado fique gorduroso e assim acabe tendo problemas nas diversas funções que ele exerce. Quando a gordura no fígado chega ao ponto de atrapalhar ou impedir certas funções, faz com que o tratamento seja mais complexo ou até ineficiente, dependendo da gravidade da patologia. Mas antes disso, quando há um aumento de peso, sem complicações, o quadro pode ser revertido com alimentação correta, ajuste no estilo de vida como práticas de mais exercício. Essas orientações já estão amplamente divulgadas e estudadas quando falamos de humanos, mas vemos que, mesmo com as diferenças entre espécies, muitos desses cuidados vêm sendo ampliados aos animais de companhia. Independente da condição do animal, é sempre importante o acompanhamento no médico veterinário, pois será avaliado cada indivíduo com suas características para que seja indicado a melhor alimentação e qual a quantidade deve ser fornecida, assim como as melhores atividades para aquele animal para controle da saúde.
Nos casos de sobrepeso e obesidade, o acompanhamento do médico veterinário é mais importante e deve ser feito com maior frequência, pois, de acordo com o diagnóstico e as individualidades de cada animal, será indicado o melhor tratamento, que podem incluir mudanças de hábito alimentar, práticas de exercício e até medicamentos, se necessário. Olá a todos, eu sou a Luara e hoje irei representar o meu grupo na apresentação sobre paresia puerperal em bovinos. A paresia puerperal também é conhecida como febre do leite, febre vitular e hipocalcemia. Essa patologia é um distúrbio metabólico que acomete principalmente vacas leiteiras de alta produção de 24 a 48 horas após o parto. Do período de prenhez até o início da lactação ocorrem alterações fisiológicas no organismo da vaca que levam a um desequilíbrio homeostático dos níveis de cálcio no sangue. Os fatores que mais influenciam na ocorrência desta doença são a idade, raça, lactação e alimentação. A apresentação clínica da paresia puerperal é dividida em 3 estágios. No primeiro estágio, o animal se mantém em estação, porém, devido à queda no nível de cálcio, ele apresenta tremores musculares, excitação, tetania e ataxia ao caminhar. A dificuldade para respirar faz com que o animal fique com a boca aberta e com a língua para fora. Esse estágio da doença pode permanecer por horas até evoluir para o segundo estágio, e apenas 10% dos bovinos são diagnosticados nesse estágio. No segundo estágio, o animal se reposiciona para o decúbito external com a cabeça voltada para o flanco, posição essa característica de bovinos com paresia puerperal. O animal apresenta perda progressiva da sensibilidade das extremidades pélvicas até a cabeça. Ele fica deprimido, sonolento, anoréxico, com extremidades frias e midríase com retardo do reflexo à luz. Alterações digestivas também são frequentes, pois com o início da paralisia dos músculos lisos, é comum que ocorra êxtase ruminal e perda do tônus do esfíncter anal. Esse estágio pode durar de 1 a 12 horas e cerca de 70% dos bovinos são diagnosticados nesse estágio. No terceiro estágio, o animal tem perda contínua da consciência, apresenta flacidez muscular completa e não responde aos estímulos. Com isso, ele passa a ficar em decúbito lateral. A paralisia e a flacidez muscular ocorrem porque a hipocalcemia causa um aumento na permeabilidade celular, que promove um desequilíbrio elétrico das células. Além disso, também ocorre um vazamento de fosfato, o que também promove degeneração e necrose das fibras musculares. Aproximadamente 20% dos bovinos são diagnosticados nessa fase, e caso o diagnóstico e o tratamento não sejam feitos a tempo, o animal vai a óbito de 3 a 4 horas, devido à paralisia dos músculos respiratórios e ou cardíacos. Falando um pouco sobre a patogenia da paresia puerperal, dias antes do parto ocorre uma diminuição dos níveis de cálcio no sangue. Durante a prenhez, a necessidade dos níveis de cálcio no sangue é baixa, porém, após o parto, inicia-se a fase de lactação e as necessidades do cálcio no organismo se elevam. No periparto, o cálcio sofre uma rápida perda, saindo do plasma e migrando para as glândulas mamárias. Para que a homeostase se instale novamente no organismo do animal, é necessário um período de 24 a 48 horas, e é nesse período que o animal desenvolve o quadro de hipocalcemia. A homeostase do cálcio no organismo se dá pelo paratormônio e pela calcitonina. Com a depressão do cálcio sérico ionizado, a paratireoide secreta o paratormônio, o qual promove um aumento da reabsorção óssea e renal do cálcio, aumento da absorção intestinal de cálcio e aumento da excreção renal de fósforo. Com o aumento dos níveis de cálcio sérico ionizado, as células parafoliculares da tireoide secretam a calcitonina, que reduz a reabsorção óssea e aumenta a deposição de cálcio nos tecidos. Muitas das vezes, o diagnóstico da paresia puerperal é sugestivo e o médico veterinário se baseia nos sinais clínicos, no nível de produção de leite, idade e na anamnese do parto da vaca. Um fator essencial para constatar a hipocalcemia no animal é a concentração de cálcio no sangue, sendo que quando este é inferior a 7,5 mg por decilitro, podemos concluir que o animal está doente. O tratamento desta patologia consiste na reposição imediata de cálcio no organismo, de forma endovenosa ou subcutânea, interrompendo os espasmos e permitindo a retomada do animal. A prevenção da paresia puerperal consiste na incorporação de uma dieta aniônica 30 dias antes do parto, o que melhora a disponibilidade do cálcio, aumentando assim a reabsorção óssea e intestinal. Deve conter um aumento na vitamina D para que haja um aumento na absorção intestinal, mobilização e deposição óssea de cálcio.
Para um cuidado maior e a fim de evitar doenças, o indicado é contratar um médico veterinário especialista para acompanhar os animais e que o produtor rural fique atento às mudanças comportamentais dos animais. Muito obrigada pela atenção e até logo. Oi, eu sou a Cindy, integrante do grupo 8, e a gente vai falar sobre parasitas intestinais em equinos. E eu vou falar resumidamente sobre alguns e quais os sinais clínicos e patogenias que eles causam. O primeiro é esses que vocês estão vendo, o Gasterófilos, e ele é dividido em três. O intestinalis, os sinais clínicos dele podem provocar alterações digestivas, emagrecimento, cólica, palidez nas mucosas, prostração e até perfuração da mucosa do trato digestivo. A patogenia é alterações de sistemas, mastigação, deglutições e erosões da mucosa estomacal. Essa patogenia vale para os três, é a mesma. E os sinais clínicos da nasalis e hemorroidalis são iguais, que é a inflamação da pele e mucosa bucal, gastrites e perda de apetite. Aí também tem prurido, tenesmo e prolapso retal. O segundo parasita é o Abronema spp. Ele é dividido em três, só que os sinais clínicos e a patogenia dos três são iguais, que é gastrite catarral livre na mucosa, lesões cutâneas, feridas abertas, pruridos intensos e contaminações secundárias. A patogenia, ela é dividida em três. E primeiro é dos pulmões, que aí pode causar bronquite, fibrose e calcificação. Aí tem a conjuntiva, que pode causar fotofobia, lacrimejamento, edema e conjuntivite. E a cutânea, que ela causa dermatite granulosa, prurido e contaminação secundária. A gente tem também o Trichostrongylus axei, e os sinais clínicos dele é gastrite catarral crônica, coprofagia, diarreia, adelgaçamento e hipoproteinemia. A patogenia dele é necrose de mucosa e ulcerações. Aqui a gente tem o grandes estrôngilos, né? Que ele também é dividido em três, e o vulgaris, os sinais clínicos são cólicas tromboembólicas, claudicação intermitente, encefalite, e também pode dar uma êxtase intestinal. A patogenia é a inflamação dos capilares, artérias, tromboses e pode dar também aneurisma, embolia arterial. Aí a gente tem aqui o edentatus, que os sinais clínicos são anemia, febre, diminuição do apetite e a patogenia é hemorragia e nódulos parasitários. Aí o último deles é o equinus, que ele pode causar transtorno, peristaltismo intestinal, crescimento retardado e a diminuição do apetite e com isso uma anemia, né? A patogenia dele é hemorragia na mucosa intestinal, inflamações eosinófilicas, pode dar também nódulos no seco e no cólon. Aí a gente tem o Parascaris equorum, e a patogenia dele é obstrução ou ruptura intestinal, né? Gastrite e pneumonia. Já os sinais clínicos é um pouco parecido com o anterior, que ele pode também ter um crescimento retardado, cólicas, problemas respiratórios, gástricos e tróficos. Aí a gente tem a anocefala, que ela também são três, né? A magna, perfoliata e a mamilana. Elas também são iguais, mesmo que sejam nomes diferentes. Para identificar qual das três tem que fazer uma bateria de exames diferentes. E os sinais clínicos são distúrbios digestivos e a patogenia é ulceração da válvula iliocecal e também enterite. Aí tem o Oxuris equi, que os sinais clínicos é alimentação irregular e a patogenia, né, que é lesões e inflamações na mucosa intestinal. Então, eles têm que ficar um pouco espertos, porque às vezes a gente acha que a alimentação irregular não é nada. Aí tem o Strongyloides westeri, que os sinais clínicos dele é anorexia, perda de peso em potros no nono dia. Aí pode estar relacionado também com o ciclo da égua. E a patogenia dele é diminuição da hemoglobina, aumento de beta-globulina e erosão da mucosa.
Aí aqui a gente tem como a presença do parasita afeta a farmacodinâmica e a farmacocinética de medicamentos com a metabolização hepática. A presença do parasita, ela pode prejudicar a absorção intestinal do medicamento e sua subsequente chegada no fígado pelo sistema porta-hepático. Ou seja, se ela não chegar ao fígado, por esse sistema porta-hepático, o medicamento não é metabolizado. E a conclusão é que os parasitóides intestinais equinos, elas podem evoluir desde leves a graves, no qual as prevalências dos parasitos gastrointestinais foram relevantes. É necessário também que haja orientação ao proprietário e que ele seja sempre alertado a observar as atitudes dos equinos, né? E manter a consulta com o veterinário sempre em dia para que seja evitado toda essa confusão cheia de parasitas aí. E muito obrigada. Nosso grupo agradece e até mais. Bom dia, nós somos o grupo 7. Vamos falar sobre o tema listeriose bovina e os integrantes do grupo são Álvaro Jorge, Gabriele Balbino, Nayara Petrati, que sou eu, Tainá Rodrigues, que também vai fazer parte dessa apresentação, e Yasmin Roberto. O nosso projeto interdisciplinar foi realizado através de pesquisas bibliográficas e artigos científicos sobre a listeriose bovina, seus aspectos e prevenções. Agora eu vou começar falando um pouquinho sobre a patogenesia dessa doença. Bom, a listeriose é uma enfermidade infecto-contagiosa causada pela ingestão de alimentos contaminados. Logo após a ingestão desses alimentos, a bactéria penetra e se multiplica nos enterócitos, que são células epiteliais que podem ser encontradas na camada superficial do intestino delgado e intestino grosso. Ela é fagocitada pelos macrófagos e envolvida por um vacúolo no citoplasma da célula. Ou seja, essa bactéria é englobada nas células de defesa do organismo e afeta todo o sistema imunológico, principalmente o trato gastrointestinal. Ela é uma bactéria que pode crescer em temperaturas muito frias, mesmo no refrigerador. Então, se você comprar uma verdura que estiver contaminada com essas bactérias e colocar para congelar, as bactérias vão continuar crescendo lá dentro do seu congelador na verdura. Mas ela não sobrevive a altas temperaturas, então se você cozinhar essa verdura, você vai estar matando as bactérias. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a etiologia. O nome científico dessa bactéria é Listeria monocytogenes e pode ser encontrada em várias espécies de animais, principalmente nos ruminantes, e em nós seres humanos, portanto, ela é uma bactéria também considerada zoonótica. Ela é facilmente encontrada na natureza, na superfície da água, plantas, solo, fezes, outros alimentos, enfim. E é também por isso que os ruminantes são tão acometidos por ela, porque geralmente é o lugar onde eles estão mais propícios a pegar, né? São animais que estão ali sempre comendo planta, tomando água de rios, enfim. Eles têm muito contato com fezes também de outros animais. Em ruminantes sadios, essa bactéria também pode ser isolada nas fezes e em secreções nasais. Ela é também uma bactéria gram-positiva, isso é muito importante de saber, porque a partir daí ajuda a definir o tipo melhor de medicação a ser utilizada no tratamento. Olá, como foi mencionado, eu sou a Tainá Rodrigues e vou continuar a partir da apresentação clínica da doença. Na fase inicial, o paciente pode apresentar febre, mas é menos comum com a sua progressão. As contrações ruminais são reduzidas, mas caso haja lesão no nervo vago, pode existir hipermotilidade ruminal e vômitos. Quando o nervo trigêmeo é afetado, há perda de sensibilidade facial, que pode levar à paralisia dos músculos da mastigação, causando um fraco tônus muscular da boca, e com isso salivação excessiva. Caso ocorra lesão no nervo vestibulococlear, os animais apresentam normalmente movimentos circulares, inclinação da cabeça e inclinação ou queda para o lado em que existe a lesão. Continuando a apresentação clínica, o sinal mais comum de lesão do nervo glossofaríngeo é disfagia, que geralmente é indicada por anorexia, prostração, desidratação, cialorreia, retenção de alimentos na boca, refluxo de alimentos e água pelas narinas e pneumonia por aspiração. Lesões em outros nervos cranianos ou tronco cerebral podem causar cegueira, estrabismo, redução do tônus muscular da língua e, às vezes, com protrusão. Pode invadir também o útero de fêmeas prenhas e provocar abortos, principalmente no último trimestre de gestação.
Também precisa comentar sobre os alimentos infectados que geralmente são consumidos por humanos, e os principais focos da listeriose são leite e produtos lácteos não pasteurizados, carnes contaminadas, alimentos processados como queijos e outros frios, frutos do mar defumados e congelados, e também vegetais crus que podem estar contaminados pela bactéria. É sempre necessária uma prevenção considerando os aspectos ligados à saúde humana e animal. Mencionei os alimentos contaminados por serem uma questão de saúde pública, ligada à prevenção e ao cuidado com o alimento consumido por nós. Sempre precisa se atentar à pasteurização do leite antes de consumir, cozinhar os alimentos e armazená-los de forma adequada. A prevenção dos animais é feita através de uma menor exposição ao agente infeccioso no ambiente, alimentos e fatores estressantes. Existe também um grande número de vacinas que foram desenvolvidas para a prevenção e tratamento da doença, mas essas vacinas estão indisponíveis no mercado. Para finalizar, eu queria agradecer a todos que acompanharam a nossa apresentação sobre a listeriose bovina e em nome de todo o Grupo 7, muito obrigada. O nosso trabalho é sobre fasciolose hepática em ruminantes. A fasciolose hepática, ela tem um aspecto foliáceo, se parece com uma folha. A sua ventosa ventral serve para fixação no hospedeiro e para a liberação dos ovos. E ela precisa de água para que seja viável. O ciclo. O verme ele atinge a maturidade sexual nos ductos biliares. Os ovos são eliminados com as fezes do hospedeiro. Esses ovos liberam os miracídios, que vão penetrar no hospedeiro intermediário, os caramujos. O parasita reproduz assexuadamente no interior do caramujo, produzindo as cercárias. As cercárias insistam-se na vegetação, sob a forma de metacercárias. O hospedeiro definitivo é infectado quando ele vai ingerir as metacercárias que se encontram na vegetação. Essas metacercárias, elas desinsistam no intestino delgado e os vermes imaturos, eles atravessam o trato intestinal. Nisso migram através da cavidade peritoneal para dentro do fígado e finalmente para o interior dos ductos biliares. O ciclo. Os ovos não embrionários são liberados nos ductos biliares e excretados nas fezes. Fases. São larvas ciliadas na água, os miracídios. Os esporócitos, eles têm aspecto de saco, apresentam células germinativas e nele vai ocorrer a produção sexuada para formar as rédeas. As rédeas são células germinativas. As cercárias, elas possuem corpo oval arredondado e cauda. Tem vida livre na água, sendo liberada do corpo do caramujo, e são contaminantes através da água. Metacercária. São cercárias instadas que se fixam na vegetação. O habitat. Hospedeiro definitivo ovino, bovinos e equinos. O intermediário, o caramujo. O acidental, o homem. E o hospedeiro usual é o interior da vesícula e os canais biliares. E no homem são as vias biliares e nos alvéolos pulmonares. Patogenia. Nos animais essa inflamação é mais grave. É um processo inflamatório crônico do fígado e ductos biliares. Os sintomas: afeta a parte nutricional do animal, causa dores abdominais, apatia, diarreia e febre, icterícia, anorexia. A transmissão: através da ingestão de água e verduras, exemplo o agrião, que são contaminadas com as metacercárias. O diagnóstico: exame parasitológico das fezes, necrópias, sintomas, mais os dados epidemiológicos. Profilaxia: reduzir ou evitar a infecção. Drenagem e aterro, moluxcidas e fasciolicidas. E o método de controle: rotação de pastagem e rotação de hospedeiros, redução da população de hospedeiros intermediários, no controle de químico-biológico, e a prevenção e controle de aumentose, utilizar a taxa de lotação adequada,
prevenir a contaminação do capim da água, separar animais por faixa etária e drenar adequadamente as pastagens e optar, em casos temporários, o diagnóstico comprovado e utilizar sistema de vermifugação preventiva. Bom dia, meu nome é Samantha Almeida de Souza e eu vou apresentar a AP do meu grupo, cujo tema foi traqueobronquite infecciosa canina. O meu grupo foi composto pelo Henrico Jardins Clemente, por mim, Samantha Almeida de Souza, e pela Vitória Cristina. A traqueobronquite infecciosa canina, também conhecida popularmente como tosse dos cães, trata-se de uma doença respiratória caracterizada por quadro agudo e altamente transmissível. Ela é causada por um conjunto de agentes virais e bacterianos que afetam a laringe, a traqueia e os brônquios do animal, causando uma manifestação clínica respiratória. A traqueobronquite pode levar sim o animal a óbito quando o mesmo já é filhote ou imunocomprometido e não é tratado corretamente. A melhor forma de prevenir a tosse dos cães é através da vacinação, que é feita em cães sadios a partir de 8 semanas de idade. As doses não fazem parte do calendário gratuito e elas devem ser reaplicadas todos os anos. Bom, como já mencionado, a doença ela pode ser causada por vários agentes etiológicos, dentre os quais os mais frequentes são a Bordetella bronchiséptica, o vírus da parainfluenza canina, adenovírus tipo 2, além de outros agentes como a pseudomonas, herpes vírus, etc. A transmissão da traqueobronquite infecciosa canina se dá através do contato direto entre animais ou indireto pelo ar ou através de secreções, principalmente pela tosse, que é o sinal característico dessa doença. Bom, todos os cães possuem a mesma suscetibilidade à doença, independente da raça, do sexo ou da idade. Porém, em relação à gravidade da doença, os animais mais jovens costumam ter sintomas mais graves. A doença é endêmica em cães de alta rotatividade, então quanto maior o número de animais circulando no mesmo ambiente, especialmente se não estiverem vacinados, maiores as chances da ocorrência de surtos. Como a doença ela é causada por diversos agentes etiológicos, a patogenia ela também vai ser variada, mas em geral o que acontece no organismo do animal é o seguinte: o agente etiológico ele é inalado, ele se replica na mucosa do trato respiratório, formando um infiltrado leucocitário. Também causa diminuição da capacidade fagocitária dos macrófagos alveolares e a destruição do epitélio ciliado, além de causar cilioestase. Ou seja, todas as alterações do sistema respiratório do animal acabam resultando nos sintomas clássicos da doença. O período de incubação da traqueobronquite canina pode variar de 3 a 10 dias. O cão pode apresentar uma manifestação leve da doença ou uma mais grave. A manifestação mais leve dessa doença é normalmente a mais comum, e o animal costuma apresentar tosse seca súbita, ânsia de vômito, tosse prolongada, normalmente semelhante a um ronco, devido à laringite e o edema nas cordas vocais causados pelos micro-organismos da doença, além de sensação de engasgo, secreção mucosa, rinite e conjuntivite. Nessa manifestação mais leve, o cão permanece com apetite e alerta, e a doença ela pode ser autolimitante durando apenas 2 semanas. Já na manifestação mais grave, geralmente ela ocorre em animais não vacinados, imunocomprometidos e filhotes. A infecção bacteriana pode ocorrer junto com a infecção viral, complicando ainda mais o quadro do animal. Ele apresenta tosse seca, com descarga mucosa, também descarga nasal, ocular e oral. Também na manifestação mais grave, o animal pode desenvolver broncopneumonia e apresentar sintomas como letargia, hiporexia, perda de peso, dispneia, febre e até mesmo o óbito. Bom, nessa apresentação a gente tentou resumir um pouco do que é a traqueobronquite infecciosa canina e tudo que abrange essa doença. Eu agradeço a atenção e bom dia. Olá, pessoal! Esse é o nosso projeto interdisciplinar que tivemos como tema parasitoses intestinais na espécie canina, Equinococcus granulosus, que seriam as tênias.
Não é uma novidade para nós que os parasitas podem fazer muito mal para os animais. É considerado um grave problema de saúde pública aqui do Brasil e também do mundo inteiro. As tênias, elas vão se acomodar no intestino dos cães, e o cão ele vai se contaminar a partir do momento em que ele ingere vísceras do hospedeiro intermediário. E com isso, o cão vai se tornar o hospedeiro definitivo. Algo que é um pouco preocupante é que as tênias podem viver 5 meses no intestino desse animal e não apresentar sinal clínico nenhum. Aqui a gente tem uma imagem de uma tênia adulta e a gente consegue ver por vista lateral a cabeça e as suas ventosas. Classificação e etiologia. As tênias elas vão ser consideradas e classificadas como eumintos. A sua forma larval vai se chamar cisto hidático. E a forma larval sempre vai utilizar o hospedeiro intermediário para se desenvolver. Aqui a gente tem outra imagem das tênias, conseguimos novamente ver as suas ventosas e os seus ganchos e também o seu colo. Ciclo biológico. O ciclo vai ser considerado indireto, pois possui 2 hospedeiros, o intermediário e o definitivo. O período pré-patente dura de 40 a 50 dias. A tênia adulta ela sempre vai se localizar no intestino do animal, e os ovos dela vão ser liberados nas fezes desse animal. E como é que esse hospedeiro intermediário vai se contaminar? Bom, ele vai ingerir alimentos contaminados por ovos e quando esses ovos chegarem nas secreções gástricas, eles vão eclodir. E com isso, eles vão conseguir atravessar a mucosa intestinal e atingir a circulação. E quando esse ovo achar o seu local de preferência, ele vai se tornar uma larva. Aqui a gente tem outra imagem do ciclo biológico e podemos ver o hospedeiro intermediário, que é o carneiro, uma cabra ou um suíno, e ele vai ter a ingestão de ovos. Já o hospedeiro definitivo, que é o cão, ele vai já ter a ingestão de cistos pelas vísceras do hospedeiro intermediário. E nós, seres humanos, podemos nos contaminar quando ingerimos o ovo embrionado. Patogenia. Bom, as tênias elas não vão ser consideradas patológicas porque elas podem viver muito tempo no hospedeiro sem apresentar problemas, ou seja, sinais clínicos. Só que, quando seus cistos hidáticos atingem algum órgão, elas podem gerar uma doença, chamada equinococose. Essa é uma doença que provoca lesões císticas, ou seja, infecções no interior de um ou vários órgãos. É o estágio larval de um cestódio, ou seja, da tênia. Ela é uma doença rara e ela pode levar anos para aparecer, porém, quando o cisto sofre calcificação ao longo do tempo, ele pode ser até confundido com um granuloma tuberculoide. E se esse cisto se rompe, pode haver a formação de novos cistos e causar um choque anafilático, acarretando a morte do animal. Aqui a gente tem uma imagem de um órgão de um búfalo que foi acometido pela equinococose e a gente consegue ver os numerosos cistos que se formaram no parênquima do órgão desse animal. Diagnóstico. Em cães é difícil porque os segmentos são liberados em pequena quantidade e são muito pequenos, e morfologicamente eles ainda podem ser confundidos com outro parasita. Parasitose e tratamento. O tratamento vai ser a escolha de um anti-eumíntico e vai variar de acordo com o paciente, pela idade dele, localização e a resistência do parasita no organismo dele. O tratamento mais comum vai ser utilizado o fármaco praziquantel. A absorção dele é bem boa, de 75% a 100%, e ele vai ser administrado por via oral ou parentérica. Conclusão. A gente conclui que as tênias não afetam só os cães, como também nós humanos. É um tratamento de fácil acesso e deve ser utilizado logo, pois o ciclo dela é rápido. Nosso grupo agradece pela atenção e paciência. Obrigada. Olá, pessoal! A apresentação é sobre cardiopatia canina. Falaremos sobre tipo de cardiopatias, apresentação clínica, alterações macroscópicas, composições de dietas terapêuticas e objetivo dessas composições. Mas antes disso, falarei um pouco sobre cardiopatia.
Cardiopatia de forma abrangida são doenças cardiovasculares que interferem na morfologia do coração. A cardiopatia congênita se trata de uma enfermidade presente desde o nascimento. A cardiopatia adquirida é uma doença que ocorre após o nascimento, ao longo da sua vida. Ela apresenta patologias que não possuem origem específica. Essas alterações patológicas são classificadas e nomeadas de acordo com sua localização e função prejudicial no organismo. Falaremos agora sobre as cardiopatias congênitas, que são estenose pulmonar, estenose aórtica. A estenose pulmonar tem a obstrução no trajeto do sangue entre a via e saída do ventrículo direito e a artéria pulmonar. Agora, a estenose aórtica é como um estreitamento da válvula aórtica que leva à obstrução do trajeto do sangue entre a via e saída do ventrículo esquerdo à artéria aorta. E esse bloqueio pode ocorrer acima da válvula aórtica. Os casos clínicos não são comuns, né? Mas quando tem são fadiga, os animais não conseguem se exercitar com facilidade. Na maioria dos casos pode acontecer até desmaios. Também tem a displasia da válvula anteroventriculares. É uma anomalia congênita que ocorre conforme as válvulas músculos papilares, cordiálias, tendinias, que compõem o aparelho válvula anteroventricular se despenham. Os sinais clínicos consistem em tosse, dispneia, insuficiência cardíaca, baixa tolerância a exercício e desmaios, assim como os outros dois tópicos. Além desses, temos também os desvios sanguíneos, que tem de esquerda para a direita e de direita para a esquerda. Falaremos sobre um pouco da esquerda para a direita, que é o desvio de septo atrial. Essa enfermidade ocorre pela malformação embriológica do septo atrial, que permite passagem de sangue entre os atritos devido à sua separação. Tem o defeito de septo ventricular, podendo ser definida como comunicação interventricular. É uma abertura que resulta na derivação entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Persistência do ducto arterioso, conhecida como persistência do canal arterial ou ducto arterioso, patente. É uma anomalia vascular congênita que acontece após o nascimento, resultando no ducto arterioso não se fechar. Agora falaremos do desvio de sanguíneos da direita para a esquerda. Tem a síndrome de Ensmenger, acho que é assim que se pronuncia. É caracterizada por um aumento de pressão pulmonar a níveis sistêmicos que levam à hipertensão pulmonar arterial. Inicia como um desvio da esquerda para a direita, mas com o aumento da resistência pulmonar ocorre o desvio bidirecional, que passa a ser da direita para a esquerda. Também tem a tetralogia de Fallot, que ocorre devido a uma doença cardíaca congênita, caracterizada por um conjunto de alterações, que são desvio septo ventricular, estenose artéria pulmonar, destraposição da artéria aorta, hipertrofia do ventrículo direito. O processo de cianose acontece dentro dessa enfermidade. Essas foram as cardiopatias congênitas. Agora eu vou citar as cardiopatias adquiridas, que também são anomalias que comprometem a estrutura e função do coração e dos grandes vasos. Tem a degeneração da válvula crônica, que é dominada também de encardiose ou degeneração missomatosa da válvula. É uma anomalia genética que ocasiona espaçamento das válvulas anteroventriculares. Não podendo apresentar sinais clínicos por anos, porém, quando se apresenta, são tosse secundária ao edema pulmonar e compreensão do brônquio, causando até desmaios. A hipertensão arterial sistemática, conhecida como pressão alta, se trata de um aumento persistente da pressão arterial sistemática, geralmente acometida secundariamente de outra afecção. Tem a hipertensão pulmonar. A hipertensão arterial não possui manifestação, mas tem como definição aumento e resistência vascular, provocando aumento da pressão. Os casos clínicos são como os outros. E também tem a neoplasia cardíaca, são tumores presentes no coração através de proliferação anormal
desordenada da célula. O hemangiosarcoma é um tumor mais comum presente em cânceres acima de 15 anos. Os casos clínicos parecidos com os outros: insuficiência, fraqueza, intolerância a exercício, anorexia e desmaio. E por último, mas não menos importante, as cardiomiopatias. As cardiomiopatias são definidas como doenças miocárdicas associadas à insuficiência cardíaca, que são dilatada, hipertrofia restritiva e aritmogênica do ventrículo direito. Os animais acometidos apresentam intolerância ao exercício físico, tosse e insuficiência cardíaca. Agora falaremos sobre as alterações macroscópicas na histopatologia. Temos a estenose aórtica. O coração pode aumentar de tamanho ou inchaço na silhueta na área correspondente ao atrito ventricular esquerdo. Dilatação da artéria aorta pode ser considerada como uma projeção do mediastino do peritônio. Na estenose pulmonar, a forma da estenose na válvula pulmonar pode se manifestar como hipertrofia em forma funil, provocando estenose na válvula de saída do ventrículo direito. Geralmente indica-se hipertrofia miocárdica, causando por estenose valvar pulmonar. Se o fluxo sanguíneo pulmonar estiver significativamente obstruído, pode ser encontrada congestão e insuficiência dos lóbulos. Displasia das válvulas anteventriculares é frequentemente verificado no exame radiográfico do tórax, que o contorno do coração aumenta, especialmente no aumento atrial. Na displasia do válvulo mitral, o contorno correspondente do atrito ventriculoso pode ser visto aumentado na câmara cardíaca esquerda, às vezes acompanhada de congestão pulmonar e edema. Defeito do septo ventricular é um eletrocardiograma pode mostrar aumento do átrio e do ventrículo esquerdo em grandes defeitos. O ventrículo direito pode mostrar hipertrofia, levando à presença de padrões de ECG para sobrecarregar o ventricular correto. Ocasionalmente, um aumento nas ondas, que distúrbios de condução são observados, o que indica despolarização anormal do septo ventricular. E, por último, defeito do septo arterial. São alterações radiográficas encontradas há pouco específicas, incluindo a expansão da silhueta do átrio e do ventrículo direito, a expansão da artéria pulmonar e o aumento do calibre dos vasos sanguíneos pulmonares quando o septo atrioventricular está defeituoso. O atrito esquerdo pode ser visto aumentado e, em casos mais graves, pode significar edema pulmonar. Eu não trouxe imagens, porque na maioria das vezes eu não encontrei. E por isso que eu resolvi só colocar do texto mesmo. Porque ficaria bem mais específico com as imagens, mas infelizmente eu não consegui. Agora falaremos sobre composições de dieta terapêutica para os cardiopatas e o objetivo dessa composição. Composições de dietas terapêuticas diariamente se reconhece a importância e o manejo de alimentar no auxílio da prevenção de algumas doenças, muitas vezes da sua cura. A evolução dos alimentos naturais está associada a um conjunto de fatores cada vez mais difundido. A alimentação sadia, equilibrada, com grandes variedades de produtos dispensáveis no mercado, principalmente a praticidade e o objetivo de nutrição dos animais. Antes, a nutrição dos animais era apenas proporcionar calorias, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Pesquisadores descobriram que a nutrição também pode desempenhar um papel importante na gestão de doenças, incluindo doenças cardiovasculares. A dieta é formada de apresentação, composição nutricional, que melhor se encaixe nas modificações metabólicas da doença. As indicações podem variar de acordo com o estágio clínico da doença, necessitando ser considerado no momento do plano farmacológico e nutricional. A abordagem dessa dieta deve ser individualizada, no entanto, existem metas a serem seguidas.
a manter a condição corporal, evitar deficiências nutricionais, evitar excessos nutricionais junto com os tutores, é possível analisar cuidadosamente qual tipo de suplemento, dose e marca são vitais para evitar toxicidade ou insuficiência do produto, eficácia do produto, evitar a eficácia do produto. Também precisamos entender que os medicamentos são prioridades em relação aos suplementos. O médico veterinário precisa auxiliar os tutores. Precisam auxiliar os tutores a determinar qual suplemento possui mais benefícios em relação aos riscos, aos efeitos adversos, quando descontinuar a administração. Os principais nutrientes recomendados para cães com cardiopatias tem essas coenzimas Q10, vitaminas, ácidos gráficos, ômega 3, taurina, leucotina. As doses recomendadas são muito variáveis, de acordo com a raça, espécie e tamanho, como já foi dito. Os ácidos gráficos compõem a membrana, auxiliando nas atividades. As principais fontes são óleos de linhaça, canoa, peixe. O ácido gráfico ômega 3 geralmente encontra-se em baixas concentrações na membrana celular, porém pode ser aumentado por meio de alimentação ou suplemento, trazendo benefícios. O suplemento taurino é formado por aminoácidos que não se associa a outros aminoácidos e ficando na sua forma livre para a formação de proteínas. Os cães são capazes de sintetizar quantidades adquiridas de taurina, mas pacientes cardiopatas existe a deficiência que causa enfraquecimento no coração. Ela atua com efeito protetor frente ao problema do ritmo cardíaco, agindo sobre a regulação do coração. E os outros também são muito importantes. Eu citei só 2 aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito grande. E já tá passando de 12 minutos e eu acho que já foi explicado o suficiente, né? Espero que agrade vocês. E é isso.